Hoje quem vai falar com a gente é a Itarri. A gente vai falar sobre território indígena e Covid. Ela é uma índia guajajara que mora no Maranhão. Atualmente ela está dentro da aldeia dela. Olá a todos. Tudo bem? Vamos ver. Então, gente, vamos dar início. Eu sou Pamela, acho que eu não me apresentei. A Itarri, então eu vou te apresentar como tu colocou ali no cardzinho pra gente, tá? Tudo bem? Ela é estudante de Direito da Universidade Federal do Pará, artesã, dançarina e agricultora, né? Então eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho pra gente, Itarri, por favor. Então, eu sou Itarri Guajajara, o meu nome é indígena. Meu nome de registro é Ednária Bento, que é o nome que os meus pais me deram, né? E o meu nome indígena é Itarri mesmo. E então, eu sou acadêmica de Direito, do curso de Direito na Universidade Federal do Pará. Sou, sim, dançarina, sou do grupo Boa Indígena, Coração de Carazaó, que é um grupo de dança indígena daqui mesmo, de Grajaú. E também sou agricultora, né, por influência e por ser a cultura também dos meus pais, do meu povo. Então, eu quero agradecer também por esse espaço, né? A gente já tinha combinado, né, dessa live já há algum tempo, né? Em decorrer desse tempo aconteceu várias coisas por conta do cenário atual que o mundo está vivendo hoje. E até pensei em não fazer a live, mas por Uhum. conta do meu psicológico, né? Por conta de tudo que está acontecendo mesmo, perdi meu pai, hoje está com 22 dias, que eu perdi ele por conta do coronavírus. E é um tema muito delicado, muito preciso a gente estar discutindo sobre isso, porque é algo que está realmente assolando, está devastando as comunidades indígenas, né? Sim. E é por isso que eu decidi estar fazendo parte dessa live. Não é um momento fácil para mim, não é um momento fácil para o nosso povo em geral, mas é um tema que precisa ser discutido é, com muita, com muita urgência mesmo, né? A gente buscar formas de estar tentando amenizar todas essas situações nas comunidades indígenas em contexto geral, né? Então é isso. Tá. Para quem não sabe, o pai da Itarri, ele veio a óbito, ele faleceu dia 28 agora, né, de julho, em função do Covid. Pede Então, só para ficar. por isso Só um que a gente minutinho, conversa. tá? Não tem problema. Pede só para ela baixar lá o som. A gente conversou, né, em box, eu e ela, sobre o acontecido, se ela ficava confortável de falar sobre o assunto, que é um tema muito urgente, né? Falar desse momento dos territórios indígenas que sempre tiveram em situação de vulnerabilidade. E o coronavírus ele coloca uma lupa gigantesca em cima disso, né? E o quanto a gente não tá vendo essas informações na mídia, né? Nas pesquisas que eu fiz para conversar contigo, por exemplo, assim, nos jornais, nos grandes jornais, eu tive muita dificuldade de encontrar informações sobre números, sobre o que está acontecendo dentro Ui! do território indígena nesse momento. Então eu queria começar, né, dizendo que a situação do povo indígena sempre teve em vulnerabilidade, né? Depois da eleição do Bolsonaro, com esse governo genocida e ecocida, isso tudo acabou piorando muito, né? Tem vários indígenas que dizem que o Bolsonaro é o mais novo inimigo e o pior inimigo das terras indígenas hoje no Brasil, né? E que a população indígena ela sempre teve em risco por omissão do Estado, agora mais do que nunca, né? Sim. E seja pelo desmatamento, seja pela falta de acesso mesmo de tudo, né? Então eu queria que tu contasse um pouquinho como é que tá aí agora a situação. Primeiro, eu quero passar aqui uma mensagem também para o meu povo, né, que está assistindo.
Uhum. A gente tá até com uma TV ligada aqui, porque tem uns parentes meus assistindo aqui mesmo na aldeia. Eu tô aqui na terra indígena Morro Branco, na aldeia Morro Branco. Como eu já tinha Sim. até falado para vocês, que muitos parentes queriam assistir, mas muitos deles não têm Instagram. Aí tem uns aqui Claro. que montaram aqui uma plateia aqui, né? Tá um pouco afastado, né? Por conta Aham. da prevenção também. Tem uma galera lá no quintal ali assistindo na TV. Então, Tá. vou passar mensagem para eles, né, na minha língua. Iré, Itarri, Guajajara, Cod, Empie, Itaceride, Engredota, Sé, Zanejuperi, Mahiri, Engredota, Serite, Mitairga, Kake, Anama, de Cacargo de Pel, e Retaga, Kake, Aneze, Murran, Kake, Maribe, Puhuida, Enede Hauka, Seneze, Katori, Revente, Teke, Mahir, Capa, Pairi, Ira, Puhuida, Enede Hauka, Zeprope, Dem enko secretary nze zane jupe mi ut e medi hawan ze karayo no pe no te karayo por head kaim ada pe de kayo go por he o dem do pauto e medi haw aconteceu mas zane jupe no a erbe a medi haw re ad enka secretary nze no pe zane jupe parbi te katuga medi haw mete pro pe no e haw re e medi haw re ad enka cena zane jupe a erbe nama bom então eu vou traduzir o que eu falei, né? Uhum. Estava falando aqui para o meu povo que eu vou falar um pouquinho mais sobre o Covid, apesar de eu ter colocado vários temas, né, no meu perfil para a gente estar discutindo, mas é o tema mais urgente, é uma pauta mais urgente de ser discutida, é sobre o Covid. A gente não, como eu falei para eles, eu não posso me dar esse luxo de ficar calada nesse momento sobre o Covid, porque é algo urgente, é algo muito preocupante, pela falta de apoio, pela falta de tratamento específico para essa doença, que é algo desconhecido pelo próprio branco, imagine por nós indígenas, né? E isso acaba sendo um dos piores devastadores mesmo dentro da aldeia, né? E a gente falar também sobre a importância de nós, quanto povos indígenas, estarmos fomentando, estarmos fortalecendo a medicina tradicional, né? Então, é sobre isso que eu vou falar para eles, também para vocês, sobre todo esse momento que a gente está passando, né? Então, é isso. Tá. E com relação à questão da pandemia, do que a gente está vivendo hoje, é algo tão novo e algo tão... É algo de muito pânico que a gente está vivendo, né, em todos os territórios, eu digo em todos os segmentos também. Mas por que que isso é mais agravante nas comunidades indígenas? É exatamente pelo fato de nós, quanto povos indígenas, sermos o povo que nós não temos acesso, não por falta de, de vontade dos povos indígenas, mas sim porque por falta desses acessos de políticas públicas que a gente não tem, né? Por gente, para nós mesmos, quanto povos indígenas, tentarmos sanar isso. Porque a realidade, realmente, ela não está sendo divulgada. Os dados, realmente, do Covid-19, eles não são oficiais. Sabemos, nós, quanto povos indígenas, estamos fazendo esse tratamento do Covid-19 dentro das comunidades indígenas mesmo, através da medicina tradicional, né? Algo que foi esquecido pela saúde indígena, né? Isso precisa ser uma pauta também da CESAI, né? Que é o órgão que deveria estar fortalecendo isso, estar discutindo isso, preparar uma política voltada para o povo indígena, para que a gente pudesse estar no enfrentamento de verdade do Covid-19, garantindo a especificidade, a questão de diferenciação cultural, que é previsto na lei, né? Inclusive, quando foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, foi discutido isso. Ele foi criado exatamente para que a gente pudesse estar garantido que nós iríamos ser tratados de forma diferenciada e específica, e nesse momento a gente percebe que a gente não tem esse acesso
por conta da omissão de todos os poderes públicos, não digo só da CESAI, mas vários órgãos que são de competência de discutir as questões indígenas dentro das aldeias, porque isso não está afetando só uma comunidade, em si uma nação inteira. O povo indígena está completamente despreparado, está completamente desassistido, a gente está completamente à mercê da própria sorte, né, sem ter esses apoios, esse suporte para que a gente possa sobreviver a essa pandemia dentro das comunidades indígenas. Sim. É tanto que dos dados que eu encontrei, né, a primeira morte numa aldeia de um indígena, o Covid chegou através de um dos atendentes, de um dos médicos do CESAI, né? Para quem não sabe, o CESAI, ele é um sistema de atendimento voltado para o povo indígena, né, específico para o povo indígena. Deveria estar dando essa assistência, deveria ter esse olhar diferenciado e não eles o que aconteceu Pede com para lá esse de baixar, para baixar. o que aconteceu com esse primeiro caso que chegou eu não vou saber qual aldeia foi, desculpa, foi que não teve esse médico, essa pessoa que levou o Covid para a aldeia, esse funcionário do CESAI, ele não ficou em isolamento, ele estava de férias e ele voltou das férias e ele voltou ao trabalho normalmente. E aí acabou acontecendo a primeira morte nessa aldeia. E isso é muito assustador, né? Se os órgãos do Estado, que deveriam estar cuidando da população e com um olhar mais cuidadoso para a população mais vulnerável, seja ela povo indígena, povo quilombola, não está fazendo isso, a gente se sente muito desassistido, né? E estamos num momento de muita vulnerabilidade. Não era um momento da gente estar lutando, da gente estar buscando isso. Era um momento para a gente estar sendo assistido. Isso não está acontecendo. Isso leva a gente para um lugar que te coloca nesse lugar de tu ter que assumir, de falar, né? De se colocar. Isso é Sim. muito sério. É porque, assim, eu vejo como um acontecimento realmente desumano. Eu acho que para todos os seres humanos, né, que perderam seus entes queridos, mas eu vou ter isso como exemplo, né? Como eu falei, não é um momento fácil para mim estar na luta, estar na frente de várias discussões hoje, porque eu preciso eu preciso viver o meu momento de luto, porque foi o meu pai que eu perdi para o Covid. Eu estou buscando forças dia a dia para tentar continuar o legado que meu pai deixou, né? Toda a história de luta, né, que ele travou. E não é fácil para mim, né, estar na frente de várias outras discussões, que não é só a questão da saúde indígena, a questão de várias políticas públicas que o Estado brasileiro acaba que não executando os nossos direitos adquiridos, né? Era para a gente já estar num outro patamar de luta, porque nós estamos inseridos na Constituição Federal, a gente não está aqui para pedir mais, a gente tem que estar obrigando ao Estado brasileiro a executar o que já está garantido na nossa lei, né? Nós, quanto povos indígenas, nós somos os defensores dos direitos humanos natos, nós estamos defendendo a natureza, nós estamos defendendo a vida há muitos anos, e nós nem com isso somos reconhecidos, né? Não nos garante um direito de viver em paz nos nossos territórios, né? Depois de tantas batalhas travadas, de tantas guerras que nos oprimiram, né? E nós conseguimos esses espaços, mas nem dessa maneira a gente está sendo visto como tal. Mas sim, a gente está abaixo da... Muitas populações indígenas estão abaixo da linha da miséria, né? Por que eu faço questão de falar sobre a questão da agricultura? Muitos e muitos parentes indígenas ainda não conseguem entender. Nós somos agricultores natos. E por que a agricultura indígena hoje ela é importante nesse processo de sobrevivência dentro do povo indígena? Como você falou, a consequência da questão dos brancos estar tendo acesso às comunidades indígenas é que acabou levando realmente o Covid para dentro das aldeias. A distribuição das cestas básicas, elas são essenciais. Mas muitos desses cuidados para que o Covid não pudesse adentrar dentro das aldeias, que fizeram barreiras sanitárias, muitos desses vírus, eles entraram através de pessoas que estavam fazendo esse trabalho. Infelizmente, a gente entende que não foi
por provocação, não foi proposital, mas acabou acontecendo. Né? A gente precisa também urgentemente fomentar a agricultura tradicional do povo indígena. Isso não quer dizer que a gente vai fazer devastação, mas a gente precisa de ter acesso a essa política pública que acontecia antes, que nós tínhamos esse acesso. Né? Acredito que esse trânsito, essa necessidade da gente estar vindo buscar esse benefício dentro da cidade diminuiria muito, muito, né? Então, a agricultura sustentável, ela é muito importante dentro das aldeias indígenas, né? A monocultura que nós fazemos ao decorrer de todos esses anos, ele é essencial para o povo indígena, né? O acesso às outras políticas públicas também, a gente precisa ter acesso ao direito que já nos foi garantido, que nós conquistamos, né? Que esses nossos anciões, os nossos avós, os nossos tios, primos, pais, mães, irmãos, que estão sendo levados pelo Covid, foram os verdadeiros guerreiros que nos conquistaram tudo isso. Então, a gente está, sim, a nossa história, os nossos guerreiros estão nos deixando. Nós temos uma carga, quanto jovens indígenas que estão agora na frente de toda essa discussão, estão com a carga muito grande, não teve tempo, nós não tivemos tempo nem para a gente se preparar mais para isso, porque infelizmente é isso que eu vejo. O povo indígena também está num processo constante de conhecer as suas lutas, de prevalecer aquilo que já foi conquistado. Então, essa pandemia está mostrando várias dificuldades que, além desse acesso a políticas públicas, está nos mostrando hoje. E sobre a questão da violação mesmo dos nossos direitos, nós estamos há muito tempo guerreando mesmo, porque a gente precisa ir para a guerra para que o Estado possa executar. Como eu falei, já foram direitos garantidos, mas a gente precisa fazer greve, a gente precisa fechar a estrada, a gente precisa estar numa torre de energia que passa dentro do território indígena para poder chamar a atenção do Estado brasileiro para que ele possa realmente executar o seu papel. Nós não precisaríamos disso. Eu não me sinto confortável de ser chamada de guerreira. Eu não me sinto confortável de ser chamada de guerreira, porque isso para mim não é um elogio. Não é uma palavra que me possa me fortalecer. Eu não precisaria estar guerreando mais. Né? Eu poderia estar usufruindo um direito garantido para mim. Eu vou continuar guerreando, mesmo que o meu direito esteja na Constituição Federal, que é uma das cartas magnas do país, que a gente precisa, o povo brasileiro precisa tomar isso como ciência e viver as regras que foram regidas pelos brancos, e nós nos submetemos a isso quanto povos indígenas, mas nós precisamos fazer tais movimentos para que isso aconteça, e muitas vezes são marginalizados por isso. Né? Os indígenas estão fazendo movimentos para privilégio, ainda tem pessoas que dizem que nós somos privilegiadas, e para nós é um contexto completamente diferente disso. E isso soa para a gente de uma maneira muito ofensiva, muito preconceituosa. Então, são essas consequências que precisam ser vistas. Esse nosso chamado para a vida, ele é urgente. A gente está lutando mais uma vez para sobreviver, né? Pois foram anos de matança contra os povos indígenas, né? E sempre dessa mesma maneira, dessa forma como está acontecendo agora, pela falta de estrutura, né? Eu sempre falo que não é os indígenas que estão chegando na cidade, o povo branco chega nas nossas aldeias através do progresso, o progresso está chegando nas nossas aldeias e nós temos uma visão diferente do progresso. Então, nós não estamos sendo respeitados. E essa questão do Covid é algo que pegou o mundo inteiro despreparado, mas o povo mais despreparado para essa pandemia é o povo indígena, é o povo que não tem nenhum tipo de atenção específica para que a gente possa se cuidar com relação a isso. Sim. Sabe que dessas coisas que tu falou, uma das coisas que eu penso muito é o povo indígena vem guerreando muito e é muito importante a gente, povo branco, tá do lado de vocês. Mas muito mais do que isso, a gente reconhecer os nossos privilégios e abrir espaço para vocês ocuparem espaço. Não se ocupam um espaço já ocupado.
né? Então, assim, eu tenho que reconhecer o meu privilégio e abrir um espaço para ti ser ouvida. Não sou eu que vou vir Uhum, aqui falar o que está acontecendo na tua aldeia, o que tá acontecendo. Eu quero que tu me diga o que está acontecendo. exatamente. É dar voz para quem tem que falar. Eu já tenho espaço suficiente de fala, até ali, né? Enfim, por ser branco. E sobre o que tu estava falando das políticas públicas, né? Tem pesquisas, né? Que afirmam que o povo indígena ele é um povo mais vulnerável às nossas doenças, à doença do povo branco, né? E esse Sim. cuidado que a gente espera do Estado que não está acontecendo, seja por funções sociais ou econômicas que dificultam o acesso da saúde, que é o que tu falou, né? Eu acho que o acesso de vocês à saúde, à nossa saúde, à saúde da população branca, seja pela distância geográfica, né? As aldeias elas estão localizadas um pouco mais longe das cidades. O Brasil é um país de território muito gigantesco, então não dá para comparar as aldeias indígenas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul com as Uhum. aldeias que tu tem aí no Maranhão, né? Seja por insuficiência da qualidade mesmo de atendimento dessas equipes que a gente estava conversando, né? E eu queria entender um pouquinho, assim, que tu falasse um pouco de como está sendo esse atendimento agora do sistema de saúde indígena, é SESI, né? Cesai. CESAI, do CESAI. Eles estão indo até a tua aldeia, eles estão levando, tá tendo atendimento, como é que tá funcionando isso? Oi? Cortou um pouco aqui. Tá. Eles estão eles estão indo para tua aldeia para atendimento, eles estão chegando até aí, como é que tá sendo o atendimento para vocês? Olha, aqui na terra indígena Morro Branco, Uhum. é uma aldeia, é bem próxima, é 500 metros da cidade, só que fica aqui num morro, né? Tá. Aqui tem um postinho. Eu vou falar de uma outra realidade, que é a realidade de uma outra aldeia, né? Que foi um dos que meu pai trabalhou muito, onde a gente também tem residência, que é na terra indígena Bacurizinho, mas exatamente na aldeia da região Bananal, né? Aonde acredito que seja o exemplo de maioria dos territórios daqui do estado do Maranhão. A CESAI, infelizmente, não tem uma ação específica, né, mas tem as equipes, né, que faz a atenção básica nas Uhum. comunidades indígenas. Mas a gente não pode, não tem uma prevenção, um atendimento específico para o Covid-19, além dos testes que são disponibilizados mesmo pelo SUS, né, que os indígenas que têm os sintomas, né, vêm para a Uhum. cidade fazer o teste no hospital de campanha daqui do município, que é o município de Grajaú, na cidade de Grajaú, mas não tem. Uhum. Quando ele é detectado, quando ele testa positivo para o Covid, né, ele é enviado de volta para a aldeia, né? Eles não ficam isolados, não é uma ação própria da CESAI. O indígena acaba voltando para a aldeia orientado igual o atendimento para os brancos, né? Quando ocorre a necessidade de internação, ele também é encaminhado para o hospital de campanha. Uhum. Inclusive, eu vou até falar o exemplo que aconteceu com meu pai. O meu Uhum. pai, antes dele ser internado, ele testou negativo 2 vezes para o Covid, né? Mas meu pai ele também já tinha outras complicações. Acredito que isso também não é justificativa para o que tenha acontecido, né? Sim. Ele testou negativo, ele foi para o hospital regional de referência. Após 3 dias que ele já estava internado, ele fez um outro teste, né? Ele estava com a saturação dele muito baixa, né? Ele estava com cansaço, né? Problema que ele nunca tinha apresentado antes. Meu pai não sofria de asma. Quando foi no terceiro dia, o médico que estava acompanhando ele solicitou um novo teste do Covid para ele, deu positivo. Com esse teste, quando ele testou positivo, ele encaminhou meu pai para a UTI, para o hospital de campanha do Covid-19. Só que o meu pai, ele já estava muito ansioso, né? É por isso que eu vejo que o nosso direito, a nossa garantia da saúde específica diferenciada para o povo indígena, ele não foi atendido. Né? Porque Uhum. poderia ter um indígena que falasse a língua, acompanhando pelo menos meu pai na UTI, porque ele ficou esses dias todos internados, sem ter um acompanhamento, dele ter um amparo de alguém, algum indígena mesmo, para ele se sentir mais confortável. Isso tudo não foi garantido para o meu pai, porque até a equipe de saúde daqui do nosso município
não teve essa, como é que eu posso falar, essa iniciativa de garantir que esse direito do meu pai, que foi um direito já adquirido, fosse executado para ele, né? A minha irmã, que é estudante de medicina também pela Universidade Federal do Pará, fez essas observações, que seria muito interessante que pudesse ter, que nos fosse garantido também que alguém da saúde indígena pudesse ter acompanhado meu pai, sendo que toda a equipe da CESAI são da área de saúde. Mas isso não foi discutido dentro do próprio município. Houve sim uma omissão com relação a isso. Isso deve ser garantido para todos os povos indígenas do nosso país, né? Que quando o indígena ele foi encaminhado para alguma UTI, eu espero que isso não seja preciso, mas que isso precisa ser garantido. Porque nós temos nossos costumes e eles precisam prevalecer. Sim. Né? Eu não me sentiria confortável, isolada, em qualquer outro lugar que eu não encontrasse um dos meus, ou seja, um parente meu comigo. E o meu pai estava ansioso, a gente teve essa declaração dos médicos que estavam cuidando dele na UTI. Nós fomos até orientada, né? Uma consciência humana de um médico que ele teve com a gente te agradece bastante por essa iniciativa que o médico teve e pediu para a gente gravar um vídeo, né? Para a gente enviar para o meu pai, quando ele tinha apresentado melhoras, né? Desculpa, é algo que ainda mexe muito comigo. Sim. Eu não consigo falar sem chorar quando eu falo do meu pai. Então, meu pai apresentou uma melhora e o médico falou, o pai de vocês está muito ansioso. A gente já sabia que ele ia ficar assim. Porque ele já tinha se negado de ir para o hospital por conta de todas as informações que foram jogadas na mídia contra o Covid-19. Então, isso mexe muito com o psicológico das pessoas. Nem esse amparo, esse atendimento psicológico para os povos indígenas está acontecendo. Né? Aí, o que se discute dentro das aldeias indígenas? Pegou o Covid-19, a pessoa vai morrer. A pessoa vai para o hospital direto para morrer. Esse pensamento é o que está culminando na cabeça dos nossos parentes em todos os territórios. Eu não estou dizendo que o hospital é a maior saída, é a melhor saída, por isso que eu estou falando que nós precisamos urgentemente fomentar a questão da medicina tradicional. Vários parentes estão se tratando na própria comunidade, se negam a ir para o hospital por conta de nossos direitos não estão sendo garantidos dentro desse sistema. Né? A questão da ansiedade do meu pai foi o que acabou também dificultando com que ele se recuperasse. A gente vem cobrando de todas as maneiras isso, mas a gente é sempre visto. Ou você abre-se uma discussão política. Né? Eu sei que essa discussão política é necessária, mas o movimento indígena ele não precisa dessa discussão política, sendo de direita, de esquerda. A gente só precisa que os nossos direitos eles sejam executados. Mas quando a gente cobra, diz, não, ela é de esquerda. Quando a gente vai lá cobrar, não, ela é de direita. Então, isso está dificultando os avanços também dentro das comunidades indígenas, do movimento indígena, que tomou, infelizmente, uma proporção partidária. Nós, quanto povos indígenas, eu digo eu, que fui uma das primeiras mulheres indígenas jovens a estar dentro do movimento indígena, independentemente da questão política, a gente estava lá cobrando. Né? E hoje eu fico muito, muito sentida mesmo por estar perdendo todos os meus inspiradores, as minhas inspiradoras, né, de estar no movimento indígena, mesmo de estar discutindo o que seria um benefício para o povo. Então, existe uma omissão muito grande do Estado brasileiro com relação ao enfrentamento ao Covid-19. Nós não temos uma saída para isso, nós não temos um projeto, nós não temos um amparo. O governo brasileiro realmente esqueceu o povo indígena, principalmente diante dessa pandemia. Queria dizer que eu sinto muito pelo teu pai. Acredito que todos nós sentimos muito. Nós sentimos muito pela população, por tudo que está acontecendo, né? E, infelizmente, é isso. A gente tem que estar aqui lutando, falando e buscando pelos nossos direitos, né? Pelos nossos direitos já garantidos para conseguir o mínimo, que é cuidado, que é atendimento, que é acesso.
É muito triste isso, é um momento que é muito triste, principalmente para as aldeias indígenas, e todos nós perdemos, né? Quando a população indígena perde, nós também perdemos. Todos perdemos. Eu queria... Então, Pode falar. pode falar. Não, então, é sobre isso. É passar, assim, essa mensagem também para as lideranças que estão à frente, buscando, de alguma maneira, tentar ajudar as populações indígenas. Não só por conta da pandemia, a questão da alimentação indígena é algo que precisa ser discutido com urgência, porque muitas das vezes os parentes indígenas eles não conseguem ser tratados com a medicina ocidental por conta dessa carência da alimentação dentro das comunidades indígenas. Não são todas, mas existe. Precisa ser discutido em questão emergencial mesmo. Estou focando nisso porque há algum tempo tivemos parentes indígenas aqui do estado do Maranhão se alimentando do lixão daqui da cidade de Grajaú. Então, em decorrência de todas essas situações que vem acontecendo de descaso, né, de falta de projetos específicos mesmo, tanto também por não sermos vistos como munícipes, né, os indígenas são vistos como munícipes só na época de eleição, mas nós não temos políticos que possam estar apresentando planos de governo municipais para atender as populações indígenas da sua forma tradicional. Nós não temos isso, acredito que isso é um cenário nacional em vários municípios do país que tem populações indígenas. Infelizmente é uma realidade muito presente, muito contemporânea também, que acaba afetando de maneira tão perversa como está acontecendo com o Covid. A gente sabe que com essa doença do Covid, a alimentação é essencial por conta desse tratamento, que ele é muito... Ninguém sabe se realmente não temos conhecimento quais são os medicamentos que estão sendo usados realmente para o enfrentamento, né, do Covid. Sim. Como eu falei, o nosso povo indígena, eles estão fazendo... como dizia meu tio, estão fazendo gambiarras gambiarras com remédios tradicionais para poder estar se salvando. Então, a gente precisa focar realmente na alimentação também do povo indígena, porque é algo muito sério. Sim. Nessas minhas pesquisas que eu fiz para conversar contigo, eu vi que logo depois ali que iniciou os casos de Covid no Brasil, a FUNAI, ela cancelou, ela tinha doação de cestas básicas para algumas famílias, para alguns territórios, eu não sei se alguns ou se para todos os territórios. Eu vi que isso foi cancelado. Não tinha uma justificativa do porquê o cancelamento das cestas básicas, mas elas pararam de ser enviadas. E é isso, né? Se pega tanto no quanto a alimentação é importante para te estar com a tua saúde em dia, para te estar bem alimentado, e aí de repente tu me dá esse relato de pessoas que estão comendo no lixão. Não era para ninguém estar passando por isso nesse momento, né? Então, essa questão dos indígenas do lixão já é algo que passou, que acontece. Não estou dizendo que já passou, mas isso era muito, muito mais constante, né? Com essa questão da pandemia, vários parentes indígenas, eu estou falando pela falta de estrutura que os parentes não estão tendo também na aldeia. Muitos migraram da aldeia para a cidade para se alimentar, porque na aldeia também não tem mais expectativa, né? Não está tendo mais expectativa. Então, são momentos diferentes. As condições de sobrevivência dentro da aldeia também são diferentes por conta da nossa região mesmo, lá da terra indígena Bacurizinho, especificamente na região Bananal, lá é banhado pelo rio enjeitado, né? Pelos riachos enjeitados. Então, já que a terra indígena Bacurizinho ela é banhada pelo rio Mearim, né? Então, é uma realidade diferente. A mesma terra indígena, mas tem realidades diferentes, né? Muitos desses brejos, como a gente chama lá, estão secando por conta desse progresso, como eu falei. Nós temos plantações de eucalipto nas estradas, né, próximos das aldeias indígenas, onde as plantações de eucalipto eles não secam só os nossos brejos, mas também acaba com a floresta,
acaba com a nossa mata, e isso traz um outro aspecto de dificuldade para o povo indígena daquela região. E ainda tem a questão da falta do direito de ir e vir, porque os indígenas não têm as condições de estarem fazendo esse intercâmbio, essa transição deles para outras comunidades, por ser uma das regiões mais distantes que nós temos geograficamente do nosso território, uma das outras aldeias, né? São praticamente 125 quilômetros de uma aldeia para outra, né? De uma outra região do território, da terra indígena, né? Só para que fique mais claro, a terra indígena Bacurizinho, ela é dividida em 3 regiões, né? Que era uma divisão que foi feita na época da estrutura antiga da FUNAI, né? Que era o PIM-IPU, o PIM-Bananal e o PIM-Bacurizinho, né? Mas tudo é comportado na mesma terra indígena. Né? A terra indígena, a aldeia a PIM-Bacurizinho, ela fica mais próxima, inclusive, da cidade, em torno de 23 a 24 quilômetros, e Ipu também. Já a região Bananal, ela fica mais distante, então os indígenas estão mais isolados, né? E nessa região também nós temos indígenas que não falam português, não tem menos acesso a essas políticas, né? É tão tal que a internet naquela região foi chegar no início do ano passado, né? E agora que tem há cerca de 8 anos que a luz elétrica foi chegar nessa região. A minha preocupação é que muitas dessas cestas, né, que estão servindo para alimentar esses parentes, que a maioria dos parentes que estavam se alimentando do lixão são da região que eu estou citando, da região mais distante. Por eles estarem longe, eles tiveram que migrar dessa região para a cidade de Grajaú, né, para estarem se alimentando no lixão daqui da cidade. Então, muitas dessas cestas, dessas campanhas, a gente se vê muitas campanhas sendo feitas em nome dos povos indígenas, mas eu acho que nem 15% desses benefícios não chegaram nos nossos territórios. Chegam em alguns, mas em muitos outros que realmente estão precisando bem mais que outros, não estão chegando. Infelizmente, é uma realidade que eu estou falando aqui do estado do Maranhão. É uma realidade presente, é uma realidade atual, e a gente não pode se calar diante disso, né? Toda essa pauta que se discute no mundo, até para eles ainda é muito novo, mais novo ainda, eles não sabem nem o que exatamente que está acontecendo, né? É tão tal que até para usar máscara se tornou algo de muita estranheza para eles, de ser algo que não se pode discutir, porque nem nós que temos essa facilidade de estar falando português, de compreender um pouco o português, não temos propriedade para estar explicando sobre esse Covid dentro da aldeia, né, para eles. Então, isso surge outras consequências. É o que a gente está vivendo hoje, né? Afeta o psicológico do nosso povo indígena, afeta toda uma estrutura cultural do nosso povo, né? A gente não pôde velar meu pai, a cerimônia fúnebre do meu pai a gente não pôde acontecer, e nós com a nossa vida espiritual estamos todos abalados. Todo dia nós temos sonhos com meu pai, parece que ele não se desprendeu, parece que o oculto, daquele que a gente não conhece, está muito carregado sobre nós, porque tem esse aspecto que mesmo que eu fosse falar para o não indígena, não seria compreendido, porque isso é algo nosso, que até isso esse Covid está tirando, a gente não tem um conforto para estar no nosso luto, a gente está cumprindo o nosso luto de forma que não é uma forma tradicional para a gente, isso tudo está sendo afetado, né? É algo, assim, muito constrangedor para a gente, porque, principalmente para mim, para as minhas irmãs, né, que nós temos filhos e a gente precisa passar esses ensinamentos, que eles precisam, a maioria dos nossos ensinamentos, eles são passados na prática. Na teoria, isso não funciona. Então, como é que eu vou passar esse ensinamento, praticando esse ensinamento para o meu filho, se eu não posso praticar? Quando é que eu vou ter um outro pai para eu passar por esse processo novamente? Isso tudo é uma consequência. Não estou culpando ninguém, eu só estou falando que é um processo que a gente está passando, que é algo que a gente está perdendo
com tudo isso. A gente não velou o corpo do meu pai, a gente não pôde se despedir da forma tradicional do meu pai. Então, isso tem uma consequência, uma carga muito grande para nós, todos os povos indígenas, todos os meus colegas também que perderam pais, perderam mães, né? A gente vem compartilhando tudo isso que a gente está acontecendo. Então, não é um momento fácil para a gente, né? Mas a gente não vai ficar calado diante de tudo que está acontecendo. Nós mesmo, quanto mulheres indígenas, nós temos um papel muito importante dentro da comunidade, principalmente nesse processo, né? Que a gente acaba ocupando, estando na frente dessa discussão, da prevenção do Covid, né? Na produção dos remédios Sim. tradicionais também dentro da comunidade, desse repasse desses ensinamentos para os que se apoiam na gente nesse momento. Porque além da minha família, além da minha casa, a gente ainda tem várias comunidades indígenas que esperam, que têm esperança na nossa luta. Então eu não posso nem me dar o luxo de estar no luto, parada, silenciada pelo meu luto. Porque esse seria o certo para mim. É eu viver o luto do meu pai, viver esse momento de me desprender ou me prender cada vez mais com as lembranças, porque isso se torna os maiores ensinamentos que eu tenho na minha vida agora, tudo que a gente passou ao longo da vida, da trajetória, da história do meu pai, diante do meu povo indígena. Então, são essas as consequências que a gente está passando nesse contexto atual do Brasil, e que a gente não tem amparo de nada, a gente está realmente esquecido. A gente precisa mesmo do apoio de todos que estiverem mesmo dispostos a ajudar os povos indígenas, né, de estar nos abrindo os olhos para novas visões. Nós estamos abertos para essas descobertas também, porque você vê o mundo com seus olhos é uma coisa, mas você também conseguir enxergar o mundo com os olhos do outro, você enxerga além. Então, a gente confia muito nisso. É por isso que a gente está sempre buscando conhecimento dos brancos. Eu estou na universidade, não só para eu aprender a viver como branco, que isso é algo que eu não vou adquirir, né, pelos meus anos que eu falo da minha vida urbana, de ter esse contato com os não indígenas. Isso não me afetou. Eu falo fluentemente a minha língua, pratico a minha cultura, né? Mantenho e resgato também os que já foram praticamente perdidos. A gente vive nessa constante construção, como eu falei anteriormente. Estou na universidade para tentar estar convivendo de forma realmente igual, porque só haverá ascensão social será através da educação, em que todos tenham um conhecimento para a gente poder avançar. É esse o meu pensamento, e é isso que tanto o meu pai quanto a minha mãe sempre nos ensinaram, né? Estar num espaço com pessoas diferentes, mas os nossos direitos são os mesmos, e tentar conviver em união e em partilha com todos. Eu estava aqui refletindo sobre a tua fala, e o quanto a gente não consegue numerar a quantidade de coisa que tá sendo, de coisas importantes que estão sendo negadas a vocês, né? Desde Uhum. esse direito ao luto, de vocês não poderem exercer a religiosidade de vocês, né? Isso cada povo indígena, cada território com a sua forma de fazer isso. A gente tem visto algumas denúncias, né? Principalmente pelas redes sociais, de mulheres que não conseguem enterrar seus filhos, de filhos que não conseguem enterrar seus pais, de não ter acesso, né? E o quanto essa política pública ela não cuida, ela não está executando nem um pouquinho do papel dela, que era garantir que vocês tivessem acesso a todas essas coisas. Quando tu estava falando ali, quando a gente estava falando ainda da questão de alimentação, e tu falou da importância do resgate da agricultura indígena, né?
eu não sei como funciona nas aldeias de vocês. Existe, no caso, no teu território, né? No território que tu reside. Existe plantação aí, porque eu fico pensando nessa população que tu falou que tá mais distante, que não fala o português, que não tem tanto acesso Uhum. às informações. E estão tendo que vir para a cidade para conseguir buscar o mínimo de dignidade que é uma alimentação. Sim. Como é que está sendo assim? Vocês estão resgatando a plantação, essa cultura? Como é que está sendo? Olha, é algo muito complexo de se discutir. As comunidades indígenas, elas, aqui no nosso território em geral, todos têm plantações, né? As famílias têm suas plantações, muitas, mas é para o próprio consumo, né? A Uhum, maioria das plantações que temos aqui, antigamente tinham projetos que a FUNAI tinha, né? Que quebra exatamente o que muitos brancos falam, né? Ah, é muita terra e o índio não produz. Eu sempre tenho dito isso, eu sempre tenho aberto essa discussão. Não é por questões políticas, não é por questões ideológicas, mas sim por questões realmente de sobrevivência, né? Eu conheci meu pai plantando arroz, mas aquele arroz que não era aquela roça mecanizada, né? Mas aquela roça no toco, né? E hoje nós temos, acho que 80% dos territórios indígenas eles estão sendo desmatados, mas não é por indígenas, né? uhum, Quando a gente chega no centro das aldeias, como a gente fala, já passou alguém devastando tudo ali naquele território, né? A parte do nosso território ele está sendo devastado e a gente não está conseguindo acompanhar. Mas a questão da plantação do povo indígena, ele acontece. As comunidades indígenas, elas têm suas plantações. Nós somos adeptos mais de plantar, de produzir alimentos como frutas, né? A gente tem muitos pés de mamão, pé de melancia, né? Por isso que eu falo da agricultura tradicional do povo indígena, a gente precisa resgatar, porque nós alimentamos praticamente de raízes, e nem isso nós estamos conseguindo fazer. Eu estou falando nós, porque eu não posso me distanciar da realidade do meu povo, de forma nenhuma, né? Porque é muito fácil as pessoas chegarem e dizer assim, ah, mas vocês têm muita terra, mas não plantam, né? Nós temos aqui, nós estamos trabalhando agora em reflorestamento e de resgate de várias sementes do nosso próprio povo, que a gente cultivava antigamente. E tudo isso foram consequências, porque tem plantas que eles existem num determinado local do território. É como eu estou falando. Quando a gente chega em várias partes do território indígena, eles já estão devastados. Muitos brancos já devastaram e não sabem a importância daquilo que acabou sendo devastado por ele. Para nós, tudo tem um significado. Tudo para a gente vem da terra. Por isso a gente tem essa ligação muito forte. E muitas pessoas, infelizmente, são leigas disso, não tentam e nem querem compreender qual é a nossa ligação com a terra. Tudo vem da terra. Nós viemos da terra. Nós somos a terra. Nós queremos a terra, não é só para nós. A terra, nós seremos terra de novo. Então nós temos esse respeito muito grande com a terra, porque tudo que nós temos, o que nós somos, é terra. Então nós precisamos desse respeito. Nós precisamos respeitar aqueles nossos antepassados que não estão mais conosco em carne, mas estão em terra. Eu sempre falo, nós estamos pisando sobre os corpos dos nossos antepassados, dos nossos Tomui que nos garantiram, tiveram que morrer para nos garantir o nosso solo hoje. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Você planta uma sementinha ali e ele vai brotar. Então, essas plantações, precisamos, para que a gente possa estar executando e fazendo a produção de plantação, primeiro nós precisamos de sementes. E por incrível que pareça, ou por mais estranho que seja, nem isso muitas comunidades indígenas não estão tendo. Recorrem para as cidades para comer os alimentos que são comercializados, né?
Então, essa também é uma grande consequência. Se a gente não abrir os olhos para poder fortalecer essa agricultura dentro da aldeia indígena, que é a agricultura mesmo, do povo indígena. Não estou falando de outro tipo de agricultura, né? Isso vai de aceitação das populações indígenas, né? Não sou eu que vou criticar essa prática também, não sou eu, porque cada povo é que conhece a sua realidade, cada povo é que está ali para garantir os seus direitos da forma como for, né? Porque eu particularmente sou muito de apoiar todo tipo de luta do povo indígena, porque não interessa em que estrada eu estou indo, interessa aonde eu quero chegar. Eu posso estar lutando desse lado e um outro parente desse outro lado. Não interessa. Todos nós queremos os nossos territórios preservados. Porque esse é um bem que é um bem coletivo para todos os povos indígenas. Entre nós, povos indígenas, não existe propriedade privada para o povo indígena. O que for território indígena é do povo indígena. Então, não sou eu que vou estar aqui julgando o outro parente por alguma prática que ele esteja fazendo com a terra dele, ou aquela comunidade decidiu encontrar uma outra forma de sobrevivência. Porque, infelizmente, nós povos indígenas também nós precisamos nos adequar, precisamos buscar uma maneira de sobreviver dentro dos nossos territórios, com a nossa especificidade, mesmo o Estado não reconhecendo que nós, povos indígenas, somos uma sociedade dentro do nosso povo. Então, é isso que eu tenho para falar com relação à questão da agricultura, com relação à produção, né? A produção do povo indígena são produções de produtos de consumo mesmo para o povo indígena. A gente precisa também discutir sobre isso quanto povos, né? O que agricultura que nós queremos. Nós não estamos aqui para aceitar projetos de governo que venham dizer de que maneira que a gente tem que fazer esse manejo. Essa voz ela tem que sair de nós, essa proposta tem que ser feita por nós. E é isso que a gente está buscando. Montar uma maneira de estar sanando ou amenizando a situação da fome dentro das comunidades indígenas, em contexto geral também. Sim. Eu queria ver. Eu acredito que a gente tenha mais uns 5 minutos de live, porque o Instagram ele corta, né, quando fecha 1 hora. Eu vi ali, eu tava vendo o bate-papo agora enquanto tu tava falando. Eles estão perguntando, na verdade, estão falando que o CESAI ele estava negando o atendimento a indígenas de contexto urbano. Eu não sei se isso ainda está acontecendo. Sim. Eu acredito que muitos dos povos indígenas que estão no contexto urbano hoje, se estão e por estarem, não é por uma... Como é que eu posso falar? Não é por uma opção, mas sim por consequências, como eu falei. Nós não temos acesso à educação de qualidade, que também é nos garantido, que também já é uma outra violação aos nossos direitos, né? Exatamente pela falta de saúde, né? Pela questão habitacional também, a questão do saneamento, que também ele é crucial dentro das comunidades indígenas, e isso o Estado brasileiro também nos nega. E um exemplo também, por mínimo que seja, que é importante com relação ao registro. Quando eu fui registrada, o meu nome indígena ele não era reconhecido. Então, meus pais tiveram que colocar um nome, né, um nome de branco, para que a gente pudesse fazer o registro em cartório. Né? E agora a gente também está fazendo esses resgates, né, dos nossos nomes tradicionais. Então, daí toda essa questão dos indígenas que estão em contexto urbano são consequência da omissão do próprio Estado. E agora, para eles nos oprimir, mais uma vez, eles pegaram esse modelo de projeto, que é um projeto, inclusive da própria CESAI, para estar discutindo a questão da prevenção contra o Covid-19, usaram isso como uma estratégia para tentar
esquecer mais ainda os indígenas que estão em contexto urbano por consequência da falta de políticas públicas voltadas para o povo indígena. Porque se tem um indígena em contexto urbano hoje, é por falta de um território específico para eles, ou seja, que ele tenha ido atrás de estudar, se aprimorar, se qualificar, para que uma hora ele possa voltar e compartilhar os seus conhecimentos com o povo indígena, para que realmente a gente possa ter a garantia da execução dos nossos direitos. Então, tudo isso é mais uma forma de preconceito, de exclusão que o Estado encontrou para estar nos afetando. Porque não existe a questão de indígena aldeado e desaldeado. Isso é mais uma manobra que eles usam para nos ofender, para nos oprimir, para nos prejudicar, né, de tentar fechar os olhos deles mesmos, né, e nos esquecer. Isso foi uma das discussões também que a gente tem tido, vem tendo, né, que é muito importante da gente estar mostrando a realidade do nosso povo. Bom, Então, já que nós fechamos uma hora, né? Caiu. o pessoal ficou surpreso aqui quando caiu. Então, a gente falou um pouco sobre tudo. Eu quero pedir desculpas também para o pessoal que está assistindo, pela minha forma de falar, se alguém não compreendeu o que eu falei. Então, ainda estou ainda estou tentando ter essa estrutura emocional também diante de tudo que está acontecendo, né? Como eu falei, agradecer todos, né, que participaram, né? São pessoas, como eu venho falando sempre, pessoas que me inspiram. Agradecer vocês da Pandora, do Ecofeminista, por esse espaço, né? Esse espaço foi muito importante para mim, né? Por todas as pessoas que me incentivaram a estar falando sobre isso. E pedir desculpa também para os outros coletivos que me convidaram também para estar participando de lives e eu não pude fazer, né? E aí agradecer, né, por essa credibilidade que me deram, mas infelizmente eu não participei de outras lives por conta do meu psicológico mesmo. Então, agradecer mais uma vez vocês por todos aí que passaram dias me incentivando a participar, me encorajando para falar sobre isso, que é algo urgente, importante também. E o que eu puder somar para contribuir com as lutas, não só do povo indígena, mas as lutas em geral, eu estou aqui disponível para isso, né? Me fortalece muito estar participando dessas discussões, para eu aprender cada vez mais, né? Quero agradecer a minha mãe, que está ali de camarote também me assistindo, meus sobrinhos que estão ali todos assistindo, meus primos, a galera toda que está aqui me assistindo. E também para o pessoal que está lá na aldeia Buritirana me assistindo, o pessoal lá na aldeia Bananal, né? Depois eu vou enviar o vídeo, né, para vocês estarem assistindo aí também em outros territórios, né? Os meus amigos da região da terra indígena Araribóia, né, que também já pediram para me dar um alô para eles, que eles estão assistindo, né? Estão esperando também, muitos estão esperando o vídeo, que infelizmente não estão podendo acompanhar por não terem o Instagram, mas já mando de antemão o meu recado para eles, que a gente vai estar junto, somando na luta. A luta indígena é uma luta difícil, né? Mas a gente resistiu. E todos esses anos a gente vai estar resistindo cada vez mais. E a nossa luta se diferencia hoje das lutas anteriores, porque hoje nós estamos lutando praticamente de igual para igual, através de conhecimento, através desse conhecimento que a gente vai se fortalecer, né? Precisamos falar mais da união entre os povos indígenas, mas da união tradicional mesmo do povo indígena, que, embora a gente esteja num momento difícil, a gente precisa falar sobre a luta, resgatar a nossa luta e nos fortalecer contra indígenas, né? E deixo com vocês a mensagem que meu pai sempre dizia pra gente, né? E é algo que é a marca registrada do meu pai, por ele ter sido um pacificador de todos os conflitos que nós tivemos no estado do Maranhão. Tem uma história, uma trajetória muito triste, porém muito íntegra, muito
muito expressiva no nosso povo, né? A gente sente que essa falta que ele está fazendo fisicamente, não é só nós que estamos sentindo, mas depois da partida dele que eu estou sentindo, nós estamos vendo a magnitude do que era o ser o João Casimiro dentro da sociedade não indígena, pois o luto não está sendo passado só por nós. Eu chego na cidade de Grajaú e encontro com os amigos que ajudaram meu pai nessa trajetória dele, nessa caminhada dele pela sobrevivência dele dentro do nosso município, né? Aqui de Grajaú. Meu pai foi órfão desde criança, de pai e mãe. Meu pai ficou órfão aos 9 anos da mãe, aos 13 do pai dele. Então, que ele foi um sobrevivente, eu falo muito disso. E é isso que me encoraja, que eu ganho força, apesar dele não estar mais fisicamente do nosso lado. Mas a gente está se apegando cada dia mais com a história dele, com a vida que ele teve. E eu devo ressaltar que o meu pai foi sim um grande homem, continuará sendo. Mas ele só foi esse grande homem porque ele realmente teve uma grande mulher do lado dele, que é a minha mãe, Regina. Minha mãe, Regina Bento, que foi uma mulher mesmo, de força, que esteve encorajando meu pai para estar enfrentando todas essas lutas, né? E dizer que como é importante ter a voz da mulher do lado dos homens, ou da própria mulher mesmo sendo protagonista de sua história, porque foi isso que minha mãe também nos ensinou. Eu não poderia falar do meu pai sem falar da minha mãe, porque é uma mulher que me inspira, é uma mulher que é exemplo de luta, é uma mulher que é exemplo de resistência, né? Ela se adequou todos esses anos para ela nos criar e nos dar essa dignidade. Meu pai não deixou herança para a gente financeira, mas a herança que ele nos deixou é algo que nenhum ser humano no mundo irá nos tomar. Ninguém não poderá nos negar. E foi uma das coisas que minha mãe cobrou muito do meu pai, é que nós tivéssemos educação, acesso à educação. Mas nunca nós abdicamos de praticar a nossa cultura, porque é a marca registrada que meu pai sempre nos deixou. Vocês serão indígenas aonde vocês forem. Vocês podem ser tudo que vocês quiserem ser na vida, mas vocês nunca vão deixar de ter o orgulho dos indígenas que vocês são. Então era isso que meu pai sempre dizia. E minha mãe, com toda a sua sabedoria, nos garantiu isso. Então, é com essas palavras que eu me despeço de todos vocês, agradecer por todos que me ouviram atentamente e dizer que esse momento para mim foi muito importante, né? Espero contribuir um pouco mais, quero poder me doar também um pouco mais na luta, porque eu quero honrar toda a história, a trajetória que meu pai teve na história do nosso povo. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo muito grande para todos aí, para minha irmã Eli, que está longe, que está na Bolívia, que teve que buscar os sonhos dela fora do país por falta de condições, que nós não tínhamos condições aqui no Brasil. E é motivo de muita honra. E tenho certeza que o meu pai está muito orgulhoso de ser o pai da primeira indígena médica guajajara do nosso povo, daqui do Maranhão. Então, um beijo, minha irmã, força. A gente não pôde se abraçar, mas espero a gente poder se encontrar em breve. O meu irmão, Eduardo, também, que está em São Paulo, é graduado em Imagem e Som pela Universidade Federal de São Carlos. Também nós não pudemos nos encontrar, nos abraçar, chorar pelo nosso pai. Então, é isso que eu falo a todas as minhas irmãs, né? Nós somos 7 mulheres. A Elaide, que está na área da terapia ocupacional, acadêmica. A minha irmã Elivanira também, que é uma guerreira, está
cursando o curso de Medicina pela Universidade Federal do Pará. A Elis Regina, que também é do curso de Serviço Social pela Universidade Federal do Pará. Então, meu pai estava muito orgulhoso de a gente estar no caminho que ele sempre quis que nós estivéssemos, no caminho da educação. Que a gente pudesse assegurar tudo que ele sempre buscou nas suas lutas. O meu irmão Raimundo Carlos, que está na área política do nosso povo, né, uma pessoa que está sendo nosso alicerce, né, que está sendo um amparo para todos nós, por ser o filho mais velho do meu pai. O meu irmão Edivan também está usufruindo dos serviços que meu pai tanto buscou na política pública. A minha irmã Elinete também é promotora cultural dentro do nosso povo. Então, é dizer que eu me sinto feliz por isso. E obrigada mais uma vez por esse espaço. Beijo para todos. Fiquem todos com Deus. Eu tenho certeza que está todo mundo muito orgulhoso de ti aí na tua aldeia, tua família, vocês todos. A gente que agradece muito, tá, pela tua fala. Esse é sempre um espaço aberto para quando vocês quiserem falar. É só entrar em contato com a gente. A gente segue lutando e seguimos juntas, né? Tchauzinho, gente.